E a confirmação de que já conseguem ver? Sim, sim, está. Já Sim, sim, sim. muito bem. Então vou começar então. Portanto, boa tarde a todos, mais uma vez. Nós temos aqui uma proposta de abordagem a apresentar, que é preparada em conjunto pela PwC com a colaboração da Smart Waste Portugal, que tem a ver com o tema da economia circular e a ACV na fileira da madeira, da fileira da madeira e do mobiliário. E nós vamos começar justamente por fazer uma breve apresentação destas duas entidades, e o objetivo principal é mostrar o porquê destas duas entidades, ou seja, de que forma é que nós nos complementamos e vamos, desta forma, acreditamos nós, acrescentar ao que são os objetivos do projeto. Portanto, começando aqui pela PwC, e eu depois passo a palavra à Luísa. Portanto, como o António já referiu, nós temos uma equipa de sustentabilidade ao nível nacional, mas somos também suportados pela rede da PwC. Temos equipas de sustentabilidade em mais de 60 territórios e 800 colaboradores especializados em sustentabilidade, incluindo grupos específicos que trabalham as áreas da análise de ciclo de vida e as áreas da economia circular. Em concreto, no caso da análise de ciclo de vida, a PwC tem competências específicas técnicas, tem uma ferramenta específica que adquiriu através da compra, já há muitos anos, de uma empresa que é a Ecobilan em França. E, portanto, a PwC em Portugal tem experiência em análise de ciclo de vida, tem experiência neste software, no time, e é suportada sempre que necessário pelos colegas da PwC França. Temos, em termos de referências, aqui de uma forma muito rápida, uma experiência bastante extensa, quer na componente de análise de ciclo de vida, quer na componente de pegada de carbono, que acaba por ser uma abordagem semelhante, mas muito focada no tema da energia e das emissões. Temos experiência em clientes que têm a ver com a INP, como a Corticeira Amorim, como a Altri, a própria Sovena, a Sograp, ou seja, estou a dar exemplos de empresas que cobrem setores que incluem produção que vai desde a agrícola ou florestal até à produção de um produto e à sua distribuição. Depois temos experiências, Milênio BCP, os aeroportos de Portugal, caixas de depósitos, enfim, e temos ainda também uma experiência relevante com a AIF, em concreto no caso da análise de ciclo de vida e declaração ambiental de um conjunto de produtos. E, portanto, estas são duas referências que temos aqui destacadas, a experiência que temos na Amorim, no caso concreto em análise de ciclo de vida, e com a AIF também em análise de ciclo de vida de vários produtos. Depois, na componente de economia circular, aqui as competências da network não estão em França, estão no nosso centro de competências para a economia circular, que está na Holanda, portanto é a PwC Holanda quem a nível de termos experiências em Portugal, com o apoio da PwC da Holanda, sem apoio, dependendo dos casos. O que nós temos aqui, e é o que está previsto neste projeto, é um framework de abordagem à economia circular, que foi desenvolvido a nível da network e que foi transmitido às várias firmas e para implementação. E aqui temos várias experiências ao nível internacional. Ao nível nacional eu destacaria a experiência na APEC, na Associação Portuguesa de Empresas Químicas, onde fizemos um estudo com vista à identificação de oportunidades de economia circular para o setor, que tem algumas componentes semelhantes com o que aqui é proposto, nomeadamente ao nível da existência de um diagnóstico inicial e da realização de workshops que visam justamente a definição de um plano de ação de economia circular. Depois temos também a experiência na Corticeira Amorim, numa lógica que também se relaciona com este projeto e que teve a ver com a realização, não de uma análise de ciclo de vida completa, mas de uma pegada de carbono, portanto uma análise focada na parte do carbono, de um novo produto, em que fizemos a comparação do impacto desse novo produto face à alternativa não circular. E, portanto, aqui o objetivo era, no fundo, demonstrar qual era a vantagem em termos ambientais e numa forma valorizada, não é? Portanto, quantificada em termos de impacto, qual era a vantagem de um produto circular.
E eu agora passava aqui a palavra à Luísa para explicar um pouco sobre a Associação Smart Waste Portugal. Sim. Olá, boa tarde a todos. E também agradecer em nome da direção da Smart Waste Portugal e à AIMP por nos ter desafiado para elaborar uma proposta que em conjunto aqui com a PwC estabelecemos. A Smart Waste Portugal, esta proposta vem mesmo no âmbito da nossa atividade, pois a economia circular é o tema, é a nossa missão. Nós somos uma associação, uma plataforma, uma rede de entidades que promove o resíduo como recurso, foi criada em 2015 e tem como objetivo... espera só um segundo. Não está a partilhar, Cláudia? Eu É que aqui não aparece agora. Já não está em slideshow. Não, neste caso, o que eu tenho... Sim, não, estou aqui a ver... Agora está. Saiu do slideshow. Pronto, somos uma plataforma agregadora de interesses e que tem como objetivo promover o resíduo como recurso através da investigação e desenvolvimento, através de ações de dinamização e sensibilização, divulgação e também através de gerar novos negócios entre os diferentes membros. Nós somos uma rede bastante elevada, se cá pode mudar, temos já neste momento 120 associados. Só para terem uma ideia, destes 120 associados temos um grande peso no setor da indústria e distribuição, 33%. A seguir temos um peso grande no setor da gestão de resíduos, 24%. Dar aqui destaque também ao peso das universidades e centros de investigação. Temos as principais universidades aqui representadas também na rede. Temos também associações e empresas de consultadoria, municípios, ou seja, temos uma rede bastante complexa e com muitas áreas de trabalho que temos vindo a desenvolver desde 2015. Dentro destes números, 55% das entidades são PMEs, que também é muito relevante e este tipo de trabalho e este tipo também de projeto ver-se também chegar muito também às PMEs. No âmbito das atividades que estamos a desenvolver, se calhar pode mudar, Cláudia, temos várias iniciativas, como falei, a ideia é promover a divulgação de conhecimento, a cooperação, o fomento da ideia e transferência de conhecimento, promover as atividades também dos associados e dar muita dimensão e força ao setor dos resíduos. Dar nota que somos uma entidade de âmbito nacional e que temos também muita ligação com a tutela e tentamos apresentar algumas recomendações e influenciar em diversas áreas e setores que falarei em seguida. Para não alongar muito, só dar nota de nós estamos a trabalhar em vários grupos de trabalho, que é o slide seguinte. Temos várias atividades em que estamos a trabalhar, nomeadamente os combustíveis derivados de resíduos, a parte da recolha, os resíduos de construção e demolição, a parte do desperdício alimentar, os plásticos, e o objetivo é exatamente trabalhar muitas destas áreas, nomeadamente também o setor têxtil, o setor da madeira, a fileira também das lamas de etar, ou seja, todos os trabalhos, o nosso objetivo é sempre reunir uma cadeia de valor em termos de análise de ciclo de vida e economia circular, um setor tentando encontrar recomendações e trabalhos práticos nas diversas áreas. E só para dar em seguida alguns exemplos também de projetos que temos vindo a desenvolver e que tocam muito também na área de análise de ciclo de vida e circularidade, nós desde que começou a associação, fizemos também na altura um estudo em que definiu no fundo o nosso plano de atividades e estamos a desenvolver trabalhos em diversas áreas. Tenho aqui alguns exemplos de projetos, um na área da construção, que é uma área que temos trabalhado bastante, na área da construção circular, um projeto muito de sensibilização e de prevenção de resíduos de construção e demolição, em que fizemos um curso e-learning e em que fizemos seminários por todo o país em parceria com as CCDRs e temos um site também nesta área. Um projeto também que é na área de edifícios circulares, em que temos a ideia de promover o desenvolvimento de ferramentas de suporte ao desenho e construção de edifícios. Aqui trabalhamos muito também na questão da normalização e indicadores de circularidade, que acho que é um complemento muito relevante. Também fizemos um trabalho com a CCDR do Algarve em tentar encontrar um plano de ação para a economia circular dos resíduos de construção e demolição. Para além desta área da construção, temos um projeto também na área da circularidade das cápsulas de café, em que a ideia é tentar estudar o sistema de recolha e reciclagem das cápsulas, tendo sempre como base também a análise de ciclo de vida da própria cápsula, o que é que se pode fazer em termos de fim de vida e qual é que é a melhor opção para o consumidor e em termos de reciclagem destas. Temos também um trabalho na cadeia do arroz, também a economia circular da cadeia do arroz, em que estamos a trabalhar para a ADN e tentar encontrar, no fundo,
uma metodologia para ter uma rotulagem também eficiente para a cadeia do arroz, tendo indicadores de circularidade nesta temática. Estamos aqui a trabalhar também em parceria com a SGS. Temos agora também um projeto que foi recentemente aprovado, que é o projeto B-Circular, B-Smart B-Circular, que é um SIAC em que pretende aqui sensibilizar e capacitar as empresas na parte da economia circular, e estamos a promover agora o Pacto Português para os Plásticos, que é uma iniciativa muito relevante e bastante extensa, em que estamos a reunimos cerca de 76 membros de empresas que trabalham no setor do plástico, as principais marcas tipo Nestlé, Unilever, Coca-Cola e os principais retalhistas, a cadeia de valor toda e também as universidades e ONGs, para tentar promover uma cadeia sustentável da economia circular para os plásticos. Pronto, de um modo geral, trago aqui alguns exemplos em que, no fundo, a nossa missão é sempre a economia circular, a análise de vida e trabalhar em rede com todos os stakeholders que temos na associação. Passo agora a palavra à Cláudia para avançar com a parte do projeto. Muito bem, obrigada, Luísa. Portanto, o objetivo aqui era demonstrar, no fundo, temos aqui duas entidades, uma PwC com a componente mais técnica de análise de ciclo de vida e economia circular, e depois a Smart Waste com o poder de uma rede focada exatamente no tema da economia circular. E passando aqui então ao projeto, em termos de enquadramento, referir apenas que a metodologia de análise de ciclo de vida permite fazer uma análise completa desde a produção das matérias-primas até ao fim de vida de um produto e a partir daí ter uma compreensão de quais são os impactos mais relevantes, de onde é que estão, onde é que ocorrem os desperdícios, e portanto é de facto uma ferramenta muito poderosa, quer do ponto de vista da comunicação, do impacto do produto, quer do ponto de vista da compreensão desse impacto e das fases em que o mesmo ocorre. E, portanto, faz todo o sentido que seja a base para a reflexão sobre projetos de circularidade. Sobre a abordagem à economia circular, nós vamos falar um pouco mais à frente, mas a lógica aqui da circularidade e o que nós gostaríamos também de trazer para este projeto é pensar em todas as possibilidades de circularidade e não ir diretamente à questão de resíduos e valorização de resíduos, ou seja, há outras opções que têm um potencial superior em termos de manutenção do valor de uma matéria-prima e de um equipamento. E, portanto, é esta a nossa perspectiva sobre a economia circular e é isto que nós também trazemos para este projeto. Em termos de programa de projeto, portanto, e de acordo com o solicitado, o projeto está estruturado em 4 grandes fases e uma fase transversal de gestão de projeto e disseminação de resultados. Nós vamos em seguida fazer uma apresentação relativamente breve sobre cada uma destas etapas do projeto e eu vou passar agora à Luísa a palavra para falar aqui um pouco sobre esta fase transversal de gestão de projeto e disseminação de resultados. Nesta fase, a ideia é fazermos uma coordenação em conjunto da Price com a Smart Waste. A ideia é fazermos um planeamento do trabalho, definir e selecionar a equipa que já temos definida e identificada no projeto que será apresentada em seguida e fazer uma reunião de arranque de acompanhamento do projeto. A parte de disseminação é uma área em que nós trabalhamos com bastante frequência e temos alguma capacidade de disseminação, por isso a ideia é tentarmos fazer aqui uma partilha de informação através da rede da Smart Waste, através dos meios digitais e também fazer um seminário de disseminação dos resultados e organizar pela associação também em parceria sempre com a Price. Aqui acho que é muito importante para tentar envolver ao máximo também as empresas também do setor da madeira e tentar encontrar aqui pontos comuns em que sejam muito relevantes nesta área. Só dar nota da nossa experiência nesta área em termos de disseminação. Nós temos vindo a participar e a dinamizar desde 2015 muitos eventos, muitas iniciativas, só destas todas que aqui apresento, que têm uma evolução ao longo dos anos, já participamos já fizemos cerca de 100 eventos, 200 eventos já participados e organizados. Também temos muita presença já nos mídia, há uma evolução também na presença dos mídia e temos vindo a ser contactados para revistas tanto da especialidade como revistas generalistas e setoriais
e mesmo em termos do digital, estamos vindo a ser contactados. Temos umas redes sociais que já têm algum alcance, temos cerca de 1.200 seguidores no Facebook, cerca de 3 seguidores e 24 subscritores também no YouTube, em que é uma rede que estamos agora a tentar promover com a parte de vídeos. Também fazemos uma newsletter que é enviada mensalmente e aqui podemos também partilhar tudo o que é iniciativas nesta temática e acho que podemos chegar também a outros setores e a outros players que possam ser relevantes para trabalhar em conjunto este projeto. Por isso, passo a palavra também agora à Cláudia para dar seguimento ao resto. Muito bem, então entrando agora nas etapas de projeto e de propriamente ditas, portanto a primeira fase é a avaliação do ciclo de vida de produtos e portanto seria aplicável a 10 empresas participantes, portanto 10 produtos e como em qualquer abordagem de avaliação de ciclo de vida, a primeira fase é justamente a definição das normas a considerar, das normas de referência, a definição dos pressupostos de base a considerar e a organização do processo de recolha de informação que tipicamente ocorre mediante realização de entrevistas essas que são realizadas com cada uma das empresas participantes e que visam compreender como é que é um processo de produção e a partir daí perceber exatamente quais são os fluxos a considerar e preparar um pedido de informação. É preciso também pensar no cenário de final de vida a considerar. Tudo isto faz parte desta fase inicial de definição de pressupostos e de organização da informação. Depois temos então a fase da modelação do ciclo de vida, algo que é preparado pela PwC no nosso sistema, no time, e portanto aqui nós temos a possibilidade de calcular o impacto para um conjunto de indicadores que vão desde as questões relacionadas com energia e emissões de gases com efeito de estufa, como emissões de outros gases, o consumo de recursos, o consumo de água, a produção de resíduos, enfim, há um conjunto de indicadores que se encontram parametrizados na ferramenta de análise de ciclo de vida. A partir daí nós construímos um modelo de análise de ciclo de vida para cada um dos produtos, que tem em conta os fluxos, no fundo, é uma análise de input-output para cada um das fases do processo produtivo e é a partir dessa construção do modelo que depois nós conseguimos fazer, então, o cálculo do impacto. Aqui, limitações que é necessário referir é que, de facto, a análise de ciclo de vida é um exercício muito detalhado e profundo, que é condicionado pela informação disponível, portanto, ele é tão mais rigoroso quanto mais fiável e mais rigorosa for a informação de base que nos for dada. Em termos depois, para cada um dos produtos, é então a elaboração de um relatório de análise de ciclo de vida, em que apresentamos quais foram as definições e pressupostos, quais são os cálculos e os inventários, quais são os resultados, e são identificadas então as áreas-chave em termos de impacto e as áreas-chave também em termos de oportunidades de melhoria. Isto para cada um dos 10 produtos que são selecionados para a primeira fase do projeto. Só a título ilustrativo, o tipo de análises que é possível fazer permitem compreender quer a análise comparativa de 2 produtos, quer fazer também a análise de compreensão de quais são as etapas do processo que mais contribuem para cada um dos indicadores que são avaliados, que é o caso do exemplo da direita, em que nós podemos ver as várias cores, a coluna é um indicador de impacto e as várias cores são as fases do processo de ciclo de vida, no fundo. Depois temos aqui a segunda fase, conforme solicitado, uma fase mais focada na harmonização, no fundo, do que são as regras de classificação de resíduos e de produtos secundários, ou seja, vamos perceber para estas 10 situações que analisamos como é que os desperdícios são classificados para que desta forma possa definir-se porque é que deve ser um modelo a adotar, se possível, por todas as empresas participantes, e isto tem a grande vantagem de vos permitir daí para a frente ter a informação toda registada da mesma forma e conseguir perceber efetivamente onde é que estão as oportunidades e o que é resíduo e o que é um produto secundário. Depois temos a terceira fase, o plano de ação de circularidade, e aqui esta fase já é focada num número menor de empresas, portanto, a partir de 5 empresas participantes,
E aqui, então, entra a componente da economia circular e da reflexão sobre o que é que são as oportunidades, o que é o plano de ação de circularidade. E, portanto, aqui a nossa metodologia começa por uma análise de benchmark para perceber o que é que são as melhores práticas nos produtos selecionados. Depois faremos um workshop com cada uma das empresas participantes, em que, com base nos resultados da análise de benchmark e da análise de ciclo de vida, e aplicando a framework da PwC de economia circular, nós vamos então identificar o que é que são as principais oportunidades. Aqui pode haver aqui alguma intervenção também com outros stakeholders, e daí aqui também ser relevante a Smart Waste, porque pode verificar que existem necessidades de ligação, de explorar a viabilidade da oportunidade identificada por via de ligação a outros stakeholders relevantes. E aqui, portanto, é importante a Smart Waste também. Pronto, aqui depois fazemos então, depois de identificadas as ações de melhoria, faremos alguma recolha de informação sobre o que é que essas ações de melhoria implicam, em termos de alterações ao processo produtivo, em termos de metodologia, de incorporação de desperdícios, e faremos também alguma análise técnico-económica, obviamente aqui com base em informação, em articulação com as empresas participantes. Aqui a coisa que não posso falar, está bem? Só para ter aqui alguma ideia. Portanto, nós temos a framework da PwC que tem identificados 10 tipos, portanto, 10 estratégias de economia circular. E a nossa ideia é refletir sobre a aplicabilidade de cada uma destas estratégias no caso concreto dos 5 produtos que vamos estar a analisar. E é daqui que podem surgir coisas interessantes que vão, no fundo, um bocadinho além do que é a análise de qual é o resíduo que é produzido e onde é que ele pode ser valorizado. E, portanto, nós temos aqui alguns exemplos. Portanto, na análise de benchmark, nós iremos apresentar por cada produto o que é que são bons exemplos de aplicação de economia circular. E está aqui um exemplo, só a título ilustrativo, de uma empresa que é a Arrend, e que no fundo eles produzem equipamentos, material de escritório, e o que eles têm é um conceito já integrado de economia circular, já tinham um conceito ambiental forte e agora no fundo também adotaram o lema da economia circular, e pensam todo o produto de uma forma diferente, e portanto eles pensam em equipamentos modulares, desmontáveis, o que permite a sua reutilização. Tem facilidade de reparação, substituição e de modificação do fundo do layout e das aplicações dos equipamentos. Com isto conseguem uma vida útil superior. Tem também a opção do Product as a Service, ou seja, em vez de venderem um equipamento, eles alugam um equipamento e depois no final desse aluguer eles recolhem o equipamento e, dadas as características, eles conseguem recuperar o equipamento e voltar então a alugá-lo, nesta lógica de Product as a Service. E tem também a estratégia de energia 100% renovável, e portanto um produto de pegada zero. E, portanto é esta lógica no fundo de posicionamento de um produto para além, no fundo, de garantir a sua gestão adequada em termos de resíduos. Depois temos, então, a fase 4, e aqui já só para 2 empresas participantes, em que aqui há, de facto, um objetivo de ir aprofundar mesmo algumas das ações identificadas que impliquem o uso de tecnologias e novas aplicações, e portanto aqui há um trabalho efetivamente mais profundo, trabalho este que é suportado também por análise de benchmark, por pesquisa bibliográfica e também por workshop e trabalho conjunto com estas empresas participantes. Aqui, neste caso, nós também iremos usar a metodologia da PwC, que nos permite estudar as várias opções e depois classificá-las em termos do que é a aplicabilidade, a escalabilidade, o prazo de implementação, o impacto em termos financeiros, e, portanto, é com base nessa análise efetuada que nós, a partir daí, conseguimos fazer a priorização das iniciativas a aprofundar. Porque, no fundo, aqui as ideias vão ser muitas, é preciso perceber onde é que nos devemos focar.
Isto é um trabalho mais profundo e, portanto, o que está previsto é que seja realizado apenas para 2 empresas participantes. Passando agora ao calendário de projeto. Portanto, o projeto em termos de calendário, isto é a proposta PwC Smart Waste, mas há obviamente sempre alguma flexibilidade dependendo do que forem as vossas necessidades e os prazos que tiverem que cumprir. A nossa proposta era um projeto a realizar ao longo de 12 meses e que seria distribuído pelas várias fases, à volta dos 3 meses por fase. Passando agora finalmente à questão da equipa. Portanto, em termos de equipa, o que nós temos, e conforme foi falado até agora, é uma equipa conjunta constituída por elementos da PwC, PwC Portugal, PwC França e PwC Holanda, e da Smart Waste. E, portanto, nós temos aqui nesta equipa, estou eu e a Luísa como responsáveis de projeto. Depois temos da parte da PwC o Carlos de Vieira como manager. Temos aqui a colaboração de 2 peritos internacionais, ambos pessoas com quem nós já trabalhamos da rede da PwC. E depois temos então uma equipa operacional mista também constituída por elementos da Smart Waste e da PwC. E da nossa parte, depois temos aqui mais anexos com referências PwC, mas para já em termos de apresentação era isto, e nós ficamos ao dispor para qualquer questão que tenham, ou que entendam colocar nesta fase. Não sei que modelo é que tinham previsto, mas nós estamos inteiramente disponíveis para qualquer esclarecimento.